Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Dentro para Fora. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que pode mudar a forma como você enxerga Deus em sua caminhada. Como reconhecê-lo nos dias ordinários? Mas antes de entrar nesse assunto tão incrível e apresentar a nossa convidada, eu quero te fazer um convite muito especial para você se inscrever neste canal, curtir esse episódio e nos contar nos comentários de qual cidade que chegou esse episódio. Eu sou Mirtes Neves e recebo aqui no estúdio a Gislaine Ferraz. Ela é cantora, ministra da palavra. Gi, é uma alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mirtz. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Já cheguei num ambiente muito receptivo, né? Sempre você nos recebeu com maior alegria e assim, aquilo que nos surpreende quando nós chegamos em qualquer ambiente que faz total diferença, que é a presença de Deus, aquele afago do Espírito Santo. Então a gente pode esperar que esse podcast seja algo muito produtivo. Sabemos que o Senhor tem um propósito, é para isso que nós estamos aqui, né? Desde o convite quando eu recebi e aceitei com o maior carinho, sabendo da sua história, da pessoa que você é em Cristo, do propósito que você carrega, nós caminhamos no mesmo propósito e queremos ser bênção para a vida de todos que forem acompanhar esse podcast. Que lindo, Gi. Eu estou emocionada que não estava esperando por esse carinho tão especial. Como é gostoso a gente receber o carinho, a equipe que te recebeu, bacana. Muito obrigada, eu estou até emocionada. Ah, eu sinceramente sou muito grata, mesmo não nos conhecíamos pessoalmente, mas Verdade. eu falo assim que Deus, ele sempre une propósitos e no ambiente espiritual, quando a gente entende que nós somos uma família de Cristo e nós nos encontramos e quando Deus tem um propósito e as vidas se unem quando, né, está naquele tempo de Cristo mesmo, a gente entende, parece que eu olho para você e te conheço há muito tempo. Já tivemos ali um momento de oração, um momento de comunhão, porque para quem vai assistir esse podcast, não é algo assim feito, lógico, com muita técnica, com muita habilidade, conhecimento, mas sim com uma Presença. responsabilidade espiritual, com uma Sim. responsabilidade para quem eu vou falar, Senhor, para qual é a sua mensagem? Então, isso que você carrega é muito importante, achei muito lindo e já me senti em casa. Que gostoso. O fluir foi incrível, né? A presença do Senhor foi maravilhosa. Sim. Gi, mas me conte um pouquinho da tua história. Você tem um caminhar com Deus, você já caminha já há algum tempo. Nós conversamos um pouquinho antes de entrar aqui. E nessa caminhada com Deus, os processos que você enfrentou na tua jornada, qual foi a transformação que você passou? Porque passou algumas, né? Como nós estávamos com Muitas, muitas. muitas. Aquela assim que você disse, essa virou uma chave fundamental na minha vida. Qual foi? Ó, eu diria, Mirtz, que não tem como falar de uma grande transformação sem entender quem é o agente transformador da sua vida. Então, eu diria que ainda muito jovem, aos 13 anos de idade, quando Cristo me encontrou, essa foi realmente o grande boom da minha vida, assim, mudou completamente. Eu ainda era uma criança, quase entrando na adolescência, vim de uma casa onde meus pais não serviam ao Senhor, e o Senhor me chamou, eu estava brincando no parque do condomínio onde eu morava, e uma irmã me chamou e falou: tem alguém que quer falar contigo. Alguém? Daí eu falei: vou lá na casa dela, né? Entrei na casa dela, ela falou: senta. Ela me colocou num canto da parede, pediu para que eu sentasse e ela começou a falar sobre alguém que eu nunca tinha ouvido falar. Parece estranho. Hoje eu tenho 42 anos, não são muitos anos atrás, vamos dizer, eu com 13 anos, sou ruim em matemática, gente, vamos dizer aí uns 30 anos, 29. 29 anos, mas não é uma história, 29 anos atrás alguém não ouviu falar de Cristo? Pois acredite, eu era uma criança que não tinha conhecimento de Cristo, de quem era Ele, de quem se tratava. E quando eu ouvir falar sobre alguém que me amava, eu senti a presença dele.
maravilhosa naquele apartamento e as lágrimas, meu encontro com Cristo foi regado por lágrimas. E eu não sabia de quem realmente ela estava falando, eu não entendia. Apesar de não entender, eu sentia. Eu sentia que era real, que era verdadeiro e que alguma coisa ali na minha vida ia mudar. E eu aceitei Jesus ali na casa dela. E o próximo passo foi ela me convidar para ir num culto à noite. E nós fomos a esse culto à noite. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma igreja evangélica. E nesse primeiro dia eu fui batizada com o Espírito Santo, sem nunca ter aberto uma Bíblia para ler, sem saber quem ele era. Mas o fogo me encontrou naquele dia. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E a minha história começou, o grande boom da minha vida, e foi assim, da água pro vinho, realmente. Não teve aquele processo, vou deixar algumas coisas. Porque nessa idade, com 13 anos, eu já fazia algumas coisas que uma menina dessa idade curiosa já começava a praticar. Por exemplo, já tinha experimentado maconha, cigarro, bebidas. A minha mãe trabalhava o dia todo e nós éramos em 4 meninas, 4 irmãs, né? Meu pai é caminhoneiro, então nós tínhamos muita liberdade durante o dia para aprender coisas que não deveríamos, né? E num condomínio de Coab, onde muitas pessoas moravam, então você tinha muitas informações, mas graças a Deus a graça me alcançou e a partir daquele dia eu voltei para casa impactada pelo poder do Espírito Santo e eu disse, eu não quero nunca mais fazer nada do que eu fazia. E minha vida mudou. Nunca mais eu voltei para trás, nunca mais eu fui a mesma Gislaine, nunca mais. Meu Deus, que história impactante. Não sei vocês aí, eu fiquei assim, ó, que história. Sabia um pouquinho, mas não, a profundidade dessa conversa tá incrível, né? E já no primeiro dia você se batizou, mas aí aconteceram outras coisas, né? Não era permitido que você continuasse indo na igreja. Conta mais um Sim, quando pouquinho eu para nós. cheguei em casa, eu cheguei impactada e sem saber, sem sabedoria, lógico, né? Sem conhecimento algum. Imagina uma menina de 13 anos também, né? Empolgada. A Assim, empolgação de uma menina de 13 anos, né? Com aquele fogo do Espírito Santo, naquele dia não teve culto. Não teve pregação. O culto, ele só começou. Na primeira oração, o pastor falou, você que é jovem, venha na frente que o Senhor quer batizar com o Espírito Santo. Não teve pregação, não teve louvor, né? O culto simplesmente foi só mover do Espírito Santo. E eu fui embora e eu não conseguia parar de falar em mistério. Eu ia falar qualquer palavra, eu ia conversar, eu falava em mistério. E eu cheguei em casa. E qual era o cenário da minha casa? Um pai que odiava crente. Uma mãe que era... Minha mãe era neutra, né? Não se opunha nem para um lado e nem para o outro, mas também não era católica praticante, enfim. Mas o meu pai literalmente carregava uma bandeira: odeio crente. E eu falei, pai, fui na igreja dos crentes. Senti uma coisa maravilhosa, eu quero ser crente. Eu lembro do murro que ele deu na mesa. E ele falou assim, a partir de hoje, se eu descobrir que você foi nessa igreja novamente, você não é mais a minha filha. que forte isso. Você não é mais a minha filha, eu te proíbo de ir. E o Senhor foi trabalhando na minha vida, e esse acontecimento foi na Igreja Assembleia de Deus. Mas logo eu conheci uma irmã nesse mesmo condomínio de Coab, onde nós aprendíamos muitas coisas que não deveríamos, tinha muitas coisas maravilhosas que aconteciam, e tinha uma irmã lá da Igreja Deus e Amor. E ela começou a discipular a minha vida, né? Me ensinar, e com ela eu orava, aprendi a jejuar, a buscar o Com Espírito 13 Santo. anos, gente, eu tô Com impressionada. 13 anos. Gente, com 13 anos, as meninas hoje estão querendo namorar, tantas outras coisas, mas Foi meu Deus, foi que um amor lindo. Nossa, avassalador, me arrastou assim, que eu queria, no outro dia eu falei, o que eu preciso fazer para ser uma cristã autêntica? E aí, como essa irmã era da Deus e Amor, na Igreja Deus e Amor, tinha muitos costumes, né, dos sim. quais eram totalmente opostos daquele que eu vivia. Então, assim, do dia pra noite, não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode cortar cabelo. E simplesmente falava, fala, Senhor, o que o Senhor quer? Era aquela entrega assim, ó, que o Senhor me pedir, eu te entrego. Que lindo. E eu mudei minhas vestes, e daí foram outras oposições acontecendo dentro de casa, né? Porque meu pai falou, bom, se você quer usar saia, você vai ter que pedir para esse seu senhor te dar roupas, porque a partir de hoje eu não compro mais roupa para você. Não te visto mais.
E foi essa foi uma das primeiras promessas, Mirtz, que o Senhor me fez. Eu vou te vestir e eu vou te calçar, e você não se preocupe. E hoje, você pode acompanhar no meu Instagram algo que assim, muitas mulheres vêm e me mandam mensagem. Se eu abrir meu direct aqui pra você, você vai ver. São mulheres falando assim: como você se veste bem? Onde você compra suas roupas? Inclusive, muitas delas pedem para que eu vá a lojas com elas. Gislaine, você pode me acompanhar numa loja? Já recebi vários convites para ser personal stylist. Não que eu tenha feito um curso, né? Mas as pessoas pedem: você pode me acompanhar para ir numa loja para comprar roupas? E eu falo assim: essa é a unção que o Senhor me deu. E o Senhor me veste. Se eu te falar das inúmeras peças de roupa que tem dentro do meu guarda-roupa, pouquíssimas eu comprei. Pouquíssimas. Eu ganho. As pessoas me dão. O Senhor me veste e me calça até hoje. Que coisa mais linda. Além desse episódio que aconteceu quando você tinha 13 anos, algumas transformações no decorrer da tua vida também aconteceram. Para que você falasse, hoje você é uma pregadora, cantora, para que você falasse sobre Deus no ordinário. O que aconteceu com você nessa percepção de Deus no ordinário? Eu acho que é um tema assim tão, vamos dizer assim, o simples ele se torna tão complexo, tão difícil para nós, porque nós estamos vivendo um tempo, Mirtza, onde há muita informação, muito conhecimento, muitos livros, muita informação pelo chat GPT, internet, enfim. Você pode ser capacitado assim de conhecimento que surpreende as pessoas. E a gente vai deixando as coisas básicas e simples. Se eu te falar, hoje eu ministro a palavra de Deus, faz 7 anos que eu ministro a palavra e que eu posso dizer desses 29 para 30 anos de conversão, somente 7 de estudo da palavra. Não que eu carregue essa bandeira de que, né, ou que foi certo, o que foi errado, mas na minha vida aconteceu isso. Eu primeiro precisei conhecer o Espírito Santo, porque ele sabia a batalha que eu ia enfrentar. Então, jamais falaria, aspas, né, mal da igreja de onde eu vim, que é a Igreja Deus é Amor, mas que vinha de uma cultura que nós não éramos ensinados e nem incentivados a ler a palavra, a estudar. Era sempre muito espiritual. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar o Espírito Santo. Então, boa parte da minha vida, do meu conhecimento com Cristo, foi exatamente isso. Foi o ordinário. Foi as coisas simples, as coisas básicas. Ouvir a Deus no dia a dia. E eu falo que hoje, depois do crescimento, da maturidade com Cristo, que eu vim com esse desejo, não, eu preciso aprender, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar esse conhecimento. Existe algo que agrega, mas que com uma base espiritual e com conhecimento do dia a dia com Cristo, que pra mim, assim, eu falo, Deus faz as coisas perfeitas. Talvez com outra pessoa ele usa de outra forma, porque a Bíblia vai dizer que a multigraça dele, ele trabalha de várias maneiras, ele opera milagres de formas que nós não entendemos, porque é para curar um cego, ele gospe no chão, faz um lodo e bota no olho, pro outro ele fala, você crê, seja curado, a tua fé te salvou, enfim, não existe uma forma. Se Deus não quer que nos coloquemos dentro de uma caixinha, quanto mais ele. Ele é muito grande e nós não sabemos o trabalhar. Então, na minha vida foi dessa maneira, mas eu não quero levantar a bandeira da teologia das minhas experiências, porque cada um tem que conhecer a sua. Mas o que eu posso dizer e garantir por experiência própria é que o ordinário, o cotidiano com eles, as simples coisas, o acordar e dizer, eu tenho desde o dia que eu aceitei Jesus um costume de levantar as mãos e dizer, bom dia, Espírito Santo. De fazer dele uma pessoa viva, né? As pessoas colocam o extraordinário lá no alto e sublime trono, ó Deus soberano, e ele é muito poderoso, porque se nós fôssemos estudar aqui os céus, as estrelas, as galáxias, só isso, né? Nos paralisariam com o nosso conhecimento, porque eles são muito infinitos. Mas quando eu vejo que eu tiro ele desse extraordinário, e coloco na minha mesa para dizer, Senhor, vamos tomar café hoje? Preciso conversar contigo.
O Deus do ordinário não te pede palavras maravilhosas dentro de uma oração, que você precisa impressionar as pessoas, com a forma que você fala, com a maneira que você se expressa, com as palavras, com o português muito bem dito, mas com a simplicidade de alguém que entende que ele é vivo, que ele acorda com você, que ele toma café da manhã com você, que ele dorme, que ele quer saber a tua opinião, que ele te ouve e há mais do que isso. Ele quer ser ouvido. Eu vim desta igreja, onde eu aprendi a orar, e eu lembro, regra básica, orar 6 horas por dia. Jejuar 24 horas, dia sim, dia não. Então eu orava 6 horas por dia, jejuava um dia sim, um dia não. Mas e essa oração, como que se aguenta orar 6 horas? As pessoas falam. Teve até um tempo, hoje me acompanha minha amiga guerreira de batalha de oração, a irmã Vanilda, mas ela tem pouco tempo de convertida, tá? Ela tem 10 anos. E ela já é uma coluna de oração comigo. Pense numa mulher incrível que já orou com a gente aqui. Gente, não temos como não mencionar o nome dela. É uma Ela está bênção de aqui como Deus. intercessora, né? Da Isso. Gi, então, E ela falou assim que incrivelmente. quando ela foi na igreja e ela falou e ouviu eu falando esse relato sobre a oração, ela falava: Espírito Santo, como que ela consegue orar? E Como? Conte para nós. como que ela Como, faz para como orar e tudo conte isso? tudo isso. E Vamos assim, incentivar as mulheres também a orar. ela falava assim: por que que o joelho dela é tão machucado? Porque meus joelhos têm marcas de oração. Por que que os joelhos dela são tão machucados? Não que a oração precisa ser de joelho ou, né, possuir uma regra. Mas eu digo assim, a oração é a coisa mais simples do mundo. Você vai ver, nós vamos ficar aqui nesse podcast, talvez uma hora. É pouco tempo. O tempo é limitado. Quando você entra numa dimensão de que você fala onde você tá, sabe, num ambiente que você gosta, que você nada nessa onda, é tudo muito rápido, é muito prazeroso. Então, primeiro, você quer ter uma vida de oração, você precisa ter prazer com quem você vai falar. Se eu me sentar aqui e eu não conhecer a Mirtz como pessoa, não reconhecer aquilo que você carrega, não te admirar pelo que quem você é e o que carrega, como eu vou ter prazer de sentar à mesa? E se tornar isso muito leve. A oração é isso. É primeiro você amar a Deus. Colocar ele em primeiro lugar. E ir pro teu quarto e falar com ele e deixar ele falar. Teve um tempo que eu tava orando em casa e meu filho falou assim: mãe, você dormiu? Eu falei: não, eu estou ouvindo o Senhor falar comigo. Tem hora na oração que você precisa ficar calada. Oração não é só falar. A oração é você ouvir e ser ouvida. É um diálogo, não é um monólogo. Às vezes nós estamos tão estressados, tão atribulados com as demandas do dia a dia, que nós nos vemos igual Marta. Jesus está na casa, está ministrando, tem tanto a derramar, tanto a falar. Maria está ouvindo e está recebendo. Mas Marta está interrompendo. Marta está atribulada. Ela quer falar, falar, falar. Imagina Marta nos dias de hoje. Perdendo a oportunidade. Perdendo a oportunidade. Eu sei- E quantas vezes nós não somos igual a ela, né? Quantas vezes? Eu não digo que Marta seja de toda errada e nem de Não, toda certa, não, né? não é Existem os isso. dois lados. É necessário os dois. Muitas vezes eu sou uma super Marta. Eu falo 24 horas é pouco, o dia passa. Eu não sei se você tem tido essa percepção, Mirtz, Eu tenho. do tempo, Nossa, assim, total. parece papo de vó, de mãe. Sim. Ai, o tempo tá passando muito depressa. Não, E mas parece aonde que cada você dia vai? Tá todo mundo falando isso. o Você relógio do tempo Você está... conversa com pessoas jovens, pessoas mais velhas, com qualquer idade está falando. O tempo está acelerado. Muito acelerado, muito, Sim. muito. 24 horas passa assim. Se você não colocar as prioridades na sua vida, no seu ordinário, talvez aquilo que você deseja, o extraordinário vai te engolir. É verdade, é verdade. Nossa, é tão incrível, é tão gostoso escutar ela que não dá nem vontade de interromper. Eu tô com tantas perguntas aqui, foram passando. Deixa eu voltar. Quero fazer uma pergunta para você. Tá bom. Você viveu a situação com teus pais. Como que se resolveu isso? Como acabou acontecendo? O que você falaria para uma mulher que está passando, uma menina, uma mulher que está passando por uma situação muito parecida? Como você passou na casa dos seus pais? O que você falaria para ela como um apoio para que ela possa escutar? O processo de Deus é sempre debaixo de uma regra: obediência. Por mais que o meu desejo em servir ao Senhor fosse muito grande, hoje eu entendo.
E aconselho todas as jovens, adolescentes, né? A gente não sabe qual público estamos alcançando, até mesmo uma esposa. Sim. A gente precisa estar firmado na palavra. Obedecer ao Senhor te traz em um lugar que muitas das vezes nós não queremos, que é a submissão. É lógico que essa submissão sempre vai vir carregada de uma missão. Então eu entendia que meu pai não estava me projetando para a missão que Cristo tinha comigo. Porque meu pai falava assim: Gislaine, se você quiser ir na balada, você pode. Se você quiser aproveitar a sua vida, você é muito bonita, vai aproveitar a sua vida, vai dançar, vai curtir. Ele achava assim um desperdício. Eu me converter ao Senhor, deixar de fazer algumas coisas e não aproveitar a vida que ele achava que seria proveitosa aos olhos dele. Puxa. Mas em obediência, em oração, no ordinário com o Espírito Santo, ele te conduz a lugares, a ações, a como você agir. Então, meu pai era caminhoneiro. Quando ele viajava, eu ia para a igreja. Quando eu sabia que ele estava quase para chegar, então eu dava aquela vigiada, né? Mãe, o pai tá para chegar, dava aquela vigiada. E o Senhor foi trabalhando em oração e o meu pai, que simplesmente odiava crente, foi alcançado por essa graça. Eu ia te perguntar isso, como que eles estão? Hoje meu pai faleceu, né? Já em 2011, já faz um tempinho. E antes dele falecer, com uns 3 meses antes, ele foi acometido de um câncer muito avassalador, câncer de pulmão. E ele não se converteu por causa do câncer. Isso eu posso te dizer com propriedade. Ele ficou um pouco doente, ele viajava e ele chegou em casa e ele sentiu uma mancha no peito. E foi um processo muito rápido, muito rápido. A gente, né, falou, pai, então fica uns dias em casa, vamos fazer uns exames. Só que nesses dias que ele ficou em casa, até sair exame, até em consulta, ele pediu para que fosse na igreja. E ele gostou tanto do culto, que algo que ele criticava muito, que eram os dízimos e as ofertas, ele falava, se Cristo é o caminho, eu sou o pedágio. Olha, que lindo! Ele chegou na igreja e ele colocou a mão na carteira para ofertar. Eu falei, meu Deus, isso aí já, né? Ele ofertou ao Senhor e assim, foi uma, foi duas. E nesse período que ele estava em casa para o tratamento, que começou os exames e logo foi descoberto e a empresa já encostou ele. Quando a minha mãe chegava no final de semana, minha mãe não queria ir para a igreja, ele falava, vamos para a igreja. Era ele que cobrava agora, minha mãe. Então foram 3 meses intensos que ele conheceu ao Senhor e, né, entregou a sua vida a Cristo e o Senhor já tinha um propósito de recolhê-lo, e foi algo lindo a morte dele. Eu louvei ao Senhor. No enterro dele as pessoas não entendiam, pessoas que, né, porque nesse processo ele, vamos dizer, ele não teve uma vida de convertido. Aí as pessoas chegaram no velório dele, meu Deus, uma menina, uma filha, em vez de estar aos prantos, tá louvando, adorando, fiz até apelo para quem queria aceitar Jesus, preguei a palavra no velório dele. Foi algo extraordinário, eu senti a presença de Deus, eu olhava pro meu pai naquele caixão, eu via a salvação, Cristo na vida dele. Então foi algo Que profundo, meu muito Deus. maravilhoso. A promessa de Deus chegou na minha casa, alcançou minha mãe, alcançou as minhas irmãs. Hoje todos servem ao Senhor. Então Deus, ele cumpre promessas. Ele cumpre, meu Deus, como é lindo, né? Ele cumpre promessas. Respirar aqui um pouco, porque, gente, tá lindo. É lindo, lindo mesmo. Você acredita que tantas mulheres acabam esperando em Deus? Porque muitas mulheres buscam o Senhor e muitas vezes não encontram eles no ordinário, encontram eles só no extraordinário. Ou só olham para o extraordinário, milagres, tantas coisas que são maravilhosas quando elas se complementam, não é verdade? No teu ver, o que você falaria para essa mulher? Hoje, Mirtz, eu sou líder de mulheres e também na liderança de alguns cafés, onde mulheres se reúnem todo mês e né, tem um acompanhamento de perto com muitas mulheres no WhatsApp, oração, instrução. E o que a gente vê hoje é o que tem acontecido, que é essa exposição daquilo que é muito maravilhoso, né? Chamado celular, Instagram, onde eu abro meu Instagram e eu vejo a vida da pessoa perfeita. Ela consegue viajar para todos os países que qualquer ser humano deseja. Ela tem um corpo perfeito, ela tem uma família perfeita, ela tem uma casa perfeita. E aquilo são informações
que o nosso cérebro vai recebendo de que tudo é uma perfeição, tudo é extraordinário, tudo é maravilhoso. Quando eu chego na minha casa, no meu dia a dia, para lavar minha louça, eu E falo, lavar a roupa, lavar roupa, colocar a roupa na máquina, limpar a tirar, casa, colocar no varal, uma ou situação com o esposo, né? com o filho. Com o filho. Aí eu falo, aonde está o Deus do extraordinário? Aonde está o Deus das grandes coisas? E eu diria que, e eu gosto de testemunhos vitaminam almas, mas assim, a gente precisa entender o que Deus faz na vida de alguém, para quê, para um propósito. Ah, mas por que Deus fez na vida dessa pessoa? E aí a pessoa coloca lá na internet, porque Deus mudou minha vida, porque eu ganhei um carro, porque eu tenho uma mansão, porque minha vida é isso, porque minha vida é aquilo. E eu quero viver exatamente a vida daquela pessoa. E quando eu volto para minha realidade, até mesmo vou te falar espiritualmente falando. Existem mulheres, nem todas carregarão esse propósito de ser uma grande ministra, uma cantora, uma pregadora, E por mais que uma tenham voz, missionária. e por mais que tenham conhecimento, e por mais de tudo. Exatamente, possuem voz, possuem conhecimento, mas ela não foi chamada para aquilo. Existem mulheres que foram chamadas para ser mães. Mulheres que foram chamadas para ser esposas. Mulheres que foram chamadas para dentro da sua profissão fazer algo extraordinário. A própria palavra de Deus nos fala sobre Dorcas, que com apenas uma agulha, uma simples agulha, num contexto de perdição, de um ambiente de pecado, ela decide ser um instrumento de Deus, costurar. Hoje, se você falar para alguém, eu sou uma costureira, será que essa pessoa consegue se ver como alguém que carrega o Deus do extraordinário na sua costura, na sua máquina, na sua agulha? E, inclusive, abre aspas, eu participei de um cruzeiro com mulheres e eu conheci lá, agora o Senhor me fez lembrar, uma costureira maravilhosa lá de Minas Gerais, que ela está, assim, carregando mulheres pela internet, assim, levantando mulheres, ensinando como costurar, como fazer uma barra, uma reforma de uma roupa, mulheres que não tinham sonhos. Inclusive, neste cruzeiro, essa costureira levou uma das suas mentoradas, ela abriu uma mentoria para mulheres que estavam em casa sem fazer nada e que tinham habilidades com a costura, para se tornarem mulheres, né, usadas por Deus, mulheres capazes de trazer o alimento para casa, de ser provedora, de realizar sonho. E ela levou uma das suas mentoradas, de que ela fez um sorteio, e essa mulher tinha medo, pânico de entrar dentro de um avião. Ela venceu vários medos. Primeiro, ela saiu da zona de conforto. Ela encontrou uma profissão, pegou através de uma agulha, de uma máquina, assumiu a postura de quem Cristo queria que ela fosse, de uma grande costureira. Ela foi de avião até Santos, a cidade onde o navio ia começar a viagem, né? E imagine, se ela tinha medo de andar de avião, imagine dentro do navio. Ela falou, eu venci vários medos. Entenda que no ordinário, no simples da nossa vida, que a gente acha que não é extraordinário, Deus quer nos levantar. Exato. Deus quer nos usar. Honrar o ordinário. Honrar o ordinário. Foi através de 5 pães e 2 peixinhos dentro de uma lancheira de um menino que Cristo fala, eu vou fazer uma grande multiplicação. E eu vou fazer algo extraordinário. Mas era um menino. Eu não sei quem colocou aquele lanche, se foi uma mãe muito cuidadosa ou ele era um gordinho que gostava de estar sempre preparado e levou seu lanche. Eu acho que alguém que estava pescando, no meu ver, olha só, quantas visões diferentes. No meu ver, ele era alguém que estava como curioso, passando por ali, vindo da pescaria, levou um pãozinho para comer na pescaria, aprendendo com o pai. Olha, falou, que visão maravilhosa. Olha só, então ele veio ali para ver os curiosos e Deus já aproveitou aquela situação e já fez a multiplicação. Eu acredito que era alguém que estava de passagem. Exatamente. Na minha cabeça, né? É lindo. É lindo, porque daí cada um interpreta da forma como quer, né? Assim são os evangelhos, né? Sinóticos. Exato. Por isso, cada um vê de uma maneira sem perder com o princípio, contexto. Sem perder o contexto. Sem perder o contexto. Nós não estamos falando, nós estamos falando de um milagre, mas nós estamos falando que ele menino poderia estar ali com os pais, como poderia também estar passando por ali vindo de uma pescaria, porque o pão
era um alimento. E o Senhor usou exatamente esse cenário. Nós estamos falando tantas coisas incríveis. A teu ver, como que você olha que as mulheres poderiam deixar um pouquinho as distrações de lado, ter um pouquinho mais de clareza no dia a dia delas? Eu falo, assim, alcançar a maturidade. Para mim, alcançar a maturidade é reconhecer quem você é. Que desafiador isso, né? Parece que é tão simples você falando, então, você olhando assim, reconhecer a maturidade, reconhecer a minha identidade. Mas tem algumas situações que parece que aquilo não vai, que levam um tempo. Nós estávamos conversando um pouquinho Leva. antes da questão da arrebentação no mar, que leva-se um tempo para você passar por ela. Leva uns instantes para passar por ela, mas ela tem um processo. E nisso, muitas vezes, a mulher não entende como que é esse processo. Então, a água, se eu deixar a água me levar um pouquinho, eu consigo passar a arrebentação. Se eu fizer mais força, eu não vou vencer ela. É interessante isso, né? É muito interessante. E a gente precisa ter esse entendimento. Hoje, para mim, a maturidade não é o quanto eu sei de Cristo. Ai, Gislaine, você já tem uma caminhada muito extensa com Deus. Você sabe muito de Deus, você sabe muito da Bíblia. Não. É o quanto Cristo reflete em mim. Enquanto dessas verdades você pratica. Exatamente. Se eu tenho uma verdade revelada sobre minha vida, eu pratico essa verdade revelada sobre a Você verdade. pode saber a Bíblia de ponta a ponta. Se você tem muitas pessoas que falam assim, mas eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso estudar. Eu Precisa, sou uma claro. estudiosa da palavra de Sim, Deus. a gente precisa. Esse ano eu me formo em teologia, eu amo estudar a parabéns. palavra de Deus. Ai, que lindo. Mas eu entendo que se eu souber de Gênesis a Apocalipse e eu não conseguir praticar um versículo, eu tô perdendo meu tempo. Eu acredito nisso. Mas eu acredito também que as revelações da palavra, elas vêm com uma revelação para você. É como assim, você lê a palavra e fala assim, eu entendi. Agora eu vou viver isso. Essa revelação que a gente deve buscar junto com o Espírito Santo quando eu estou lendo a palavra. A teu ver, é isso ou você tem uma outra visão sobre isso? Ao meu ver, é exatamente isso. Por isso que eu falei anteriormente sobre a importância do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu não sei se você tem essa percepção, Mirtz, mas quando às vezes eu estou lendo a Bíblia, parece que tô lendo lá um texto que é comum, já li várias vezes. Parece que salta. Sim. É como se a palavra saltasse. Inclusive, essa sexta-feira eu tô numa série de As 12 Casas que Jesus visitou. E eu estava pregando sobre a casa de Pedro, né? Ali vai falar quando Jesus chega na casa de Pedro e ele vai curar a sogra de Pedro. E assim, eu já li essa passagem 1000 vezes, mas naquela sexta-feira, enquanto eu estava lendo, o que me saltou aos meus olhos, que o Espírito Santo falou, é isso que eu quero falar. É quando ela recebe a cura e automaticamente a Bíblia diz que ela levantou e foi servir os que estavam na casa. A cura vem com o se levantar e servir. E ela foi fazer isso. Tinha tanta gente na casa, Mirtz. Tinha apóstolos. Tinha amigo de Jesus. A casa estava cheia. Por que outras pessoas não foram servir? Por que a camada tem que levantar e servir? Porque ela encontrou o lugar dela. Ela sabia o que ela tinha que fazer. E eu falo que o serviço é a maior identidade de Cristo em alguém. A maturidade é quando eu entendo quem Cristo é através de mim para as pessoas. Servir é algo mais grandioso que um ser humano pode carregar na vida. É o servir. É entender que Cristo serviu. E para o serviço nós fomos chamados. É lógico que não o serviço atribulado. Não o serviu, né? Exatamente. Mas é o assim, serviço em Deus, em né? Deus. Para que, então assim, talvez o seu serviço é exatamente esse. É ser mãe, você ser esposa, você ser uma secretária, você ser um médico, uma cabeleireira. Fazer tudo com excelência. Tudo que for fazer, faça com excelência. Eu aprendi isso na minha vida e eu carrego, é uma bandeira. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer com excelência. Pode me colocar na porta da igreja, eu vou servir com excelência. Pode me colocar no altar, eu vou servir com a mesma excelência. Gislaine, você lava o banheiro da igreja? Lavo o banheiro da igreja. Eu faço tudo para ele com excelência, porque eu entendi quem eu sou. Quem eu sou. Quando você descobre quem você é, você pode estar em qualquer lugar. Isso não muda a tua identidade. Foi por isso que Satanás tentou enganar o próximo Cristo a respeito da identidade dele. Mas se você então você faz isso. Não.
Se você não precisa provar pra ninguém quem você é, você não precisa fazer pra provar quem você é. Você precisa saber quem você é. E aí Satanás não vai conseguir te enganar. É verdade, Gi. De tantas transformações que você passou, não é verdade, nesses últimos tempos, fazendo uma retrospectiva desses últimos anos que você estava contando a tua conversão, que é linda, por sinal, é lindíssima, toca muito a gente, tocou muito meu coração, fiquei muito emocionada, até perdi aqui, de verdade, assim, me perdi um pouquinho, porque eu fiquei tão impactada com essa história, porque é uma história no ordinário que se transformou numa história extraordinária, extraordinária, é uma coisa assim, milagres em cima de milagres foram acontecendo. Imagina o servir do Senhor através dele te dar roupas, calçados até no dia de hoje. Até no Então a dia de hoje. promessa do Senhor, ele não se invalidou na sua vida. É incrível isso. Não. Então as leituras aqui foram muito profundas, assim, um trabalhar de Deus no meu coração, e eu acredito também nas nossas ouvintes também estão impactadas. E agora, recentemente a Agi tem algumas revelações que Deus está trazendo. Conte um pouquinho dessas últimas trajetórias, uma delas para nós, para nos atualizar agora. Para chegar, vamos dizer assim, em quem a Gislaine é hoje, ela precisou passar por várias etapas, os ordinários, os pequenos. E assim, eu comecei no ministério. Ah, Gislaine, como que nasce? Como que é o ministério? Como que é? Eu falo, é tão natural. É como uma maçã num pé de macieira. Ela não fala assim, eu preciso ser uma maçã. Ela simplesmente, ela é plantada, ela é regada, ela é cuidada e em algum momento o fruto Explode. explode. Então, existe todo esse processo e as pessoas hoje querem fugir do processo. O processo é obediência, é oração, é renúncia, é estudo, é conhecimento. Então, nada. Tem pessoas que falam assim: eu só vou fazer algo para Deus quando eu me sentir preparada. Então, você não vai fazer. Porque você nunca vai se sentir preparado. Nunca, nunca. Aliás, antes de começar aqui o podcast, e aí, tá nervosa? Sim! A Mirtz tá no Sempre. 100º episódio. Está nervosa? Sim, O friozinho, sim. isso nos move. Sim. Isso nos move. É uma delícia. É uma delícia. Sim, é como se a gente estivesse viva, né? Você está vivo ali, você está Exatamente, vivendo aquela emoção, aquele sentimento bom. É para isso que Cristo colocou em nós todas essas emoções, né, dentro para nós vivermos ela. Eu falo, nós precisamos viver com intensidade a tristeza, a alegria, a dor, o medo, a angústia, tudo. As pessoas querem cortar, as pessoas querem tirar alguns sentimentos que o próprio Cristo colocou em nós. Então, se existe dor, é para sentir dor. Se existe tristeza, você precisa sentir, você não pode morar nos seus sentimentos. Eu ia complementar isso, exatamente isso, exatamente isso. Você pode sentir, mas não morar. Você passa pelo processo. É passar, não é morar no processo. Exatamente, passou pelo processo. Então, o processo do ministério é a mesma coisa. A Gislaine começou lá abrindo culto, cantando, né? Que eu nunca esperava pregar a palavra de Deus. Esse foi um dos booms, há 7 anos atrás. Os pastores sempre falavam, Gislaine, vamos convidar você prega? Eu já falava, ó, faço tudo. Pregar não, mas não me chame que eu não prego. E eu falo, nunca dê ideia para Deus, porque o dia que você falar assim, né? Aquilo que eu temia me sobreveio. Não dá ideia. Você falar assim, não vou fazer, Deus olha do céu e fala assim, sabe que é uma boa pregadora? Vou dar uma pitadinha aqui de pregadora Eu nela. acho que eu vou usar essa improvável. Ela não quer, mas eu acho que eu vou usar ela. Então, há 7 anos eu já, né, ministro a palavra de Deus. E hoje eu sou uma cantora pregadora, uma pregadora cantora, porque eu gosto de estar pregando e louvando. E quando eu vou louvar, eu gosto de ministrar. Então, hoje eu me descobri. 7 anos parece que foi ontem. Se eu te falar assim. Se eu fosse colocar assim dentro da minha caixinha, da minha memória, Gislaine, parece que foi ontem que eu comecei a pregar, ontem. Eu me sinto como se fosse ontem. Passa muito rápido. E hoje já sou reconhecida como pregadora mesmo e recebo muitos convites para isso. E Deus tem me usado, mas o meu legado é ser serva e servir pessoas. Eu amo pessoas, Mirtz. Quando, assim, desde que eu me conheço por gente, quando eu ia fazer alguma entrevista de emprego, né? Que eu já trabalhei em lavanderia, já trabalhei em RH,
já trabalhei em loja, e eu nunca me esqueço. E o Senhor sempre me faz, é como se numa revelação o Senhor me colocasse naquele lugar todas as entrevistas. Eu chegava para fazer entrevista e eles falavam, do que você gosta? E eu falava, eu amo pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo estar próximo. E depois eu falava, meu Deus, mas por que eu falei isso? Tipo, o trabalho eu não tem muito a ver com isso, mas eu era sempre muito impulsionada. Então a Gislaine de hoje, eu me reconheço como alguém que ama pessoas. Eu amo servir, eu amo ouvir, eu amo poder aconselhar, eu amo poder orar e as pessoas se aproximam muito de mim por aquilo que eu carrego. A verdade sempre vai te aproximar, né? Do teu propósito e é inegável, por mais que tentem em algum momento tirar isso de você, isso sempre vai estar como um imã, puxando. Então, assim, a Gislaine de hoje é uma serva. Eu amo servir ao Senhor. Gi, você colocou tantas coisas tão lindas aqui para nós, mas como uma mulher pode perceber Deus no dia a dia, prático assim, prático? Tendo um aliado. Como E esse assim? Me aliado... conta. Me Você vai conta. precisar de um aliado. Ah, me conte. Ele é invisível, mas é real. Espírito Santo. Ah, sim, o nosso doce Espírito O Santo. doce Espírito Santo é muito perceptível. Ele fala em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, E nos livra de a cada uma. mulher sábia, a mulher que nos livra Meu Deus, e se do nos leva laço do do laço do passarinheiro. passarinheiro. Ele você usou um termo até engraçado, falou, o Espírito Santo é fofoqueiro, pro lado bom, ele fala de você para você, É né? exatamente isso, foi isso que eu falei. Mas assim, ele soa nos nossos ouvidos, sabe? Você é uma mulher muito inteligente, muito estudada, né, Mirth? Sabe quanto a busca pelo conhecimento é maravilhosa, prazerosa, é muito bom. E hoje eu impulsiono mulheres a ter esse conhecimento. Mas o conhecimento em Cristo, o Espírito Santo, a comunhão, ele vai te dar starts que você não vai encontrar em livro nenhum. Ele vai te dar estratégias que você não vai conseguir com coach nenhum. Ele vai te mostrar lugares, caminhos, ele vai te revelar corações, ele vai te dar discernimento de pessoas, ambientes, que isso não se aprende em escola, isso não aprende em curso, não se conquista com bens financeiros, não se paga, mas isso se conquista de algo chamado comunhão, no secreto, no dia a dia. E talvez seja isso que tenha afastado muitas mulheres desse conhecimento por estar atropelando isso. Eu quero chegar no meu objetivo final, mas sem entender quem é que me coloca naquele final. Quem é que me faz ser uma mulher bem-sucedida? Quem é que me faz receber a coroa da vitória? É Ele. Então, é caminhar com esse aliado, o Espírito Santo. A doce voz que vai te conduzir, vai revelar, porque nós ouvimos muitas vozes hoje em dia. Existem milhões de vozes. A voz do Instagram, a voz do TikTok, a voz do YouTube, a voz do pai e da mãe, a voz das emoções. Mas existe uma voz, que é a voz que fala quem você é, que é a voz que te revela o teu caminho. E é essa voz que nós precisamos ter discernimento. Talvez seja algo tão simples, mas é um dos caminhos mais difíceis. Reconhecer a voz que fala conosco. Foi essa voz que um dia chamou Abraão a trilhar um caminho que ele não conhecia. Sair da sua zona de conforto, porque o pai de Abraão era um homem possuidor de muitas terras. Talvez alguém pense, né? Ah, Abraão deixou o quê? Não tinha nada, não. O pai dele era um homem de muitas posses. E ele decide sair e deixar tudo para ouvir quem? Uma voz. E se tornou o pai da fé. Se você, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, para você caminhar com ele, você precisa estar com ele, precisa ser uma companhia agradável. Para você ter essa companhia agradável, você precisa obedecer e ouvir a voz dele. E ser agradável também, né? E Com ser ele. agradável. Para que você tenha esse agradável dele, também precisa ser É agradável, verdade. né? Recíproco. É recíproco, Uhum. exatamente isso. Caminhando para o final agora, eu gostaria que, se possível, você falasse uma mensagem livremente para uma mulher que está escutando esse episódio. O que você falaria para ela? Eu gostaria de falar com mulheres que perderam a capacidade de enxergar coisas que parecem simples no seu dia a dia.
Perderam a capacidade não porque você não tem elas, porque todas essas o Senhor já colocou dentro de você. Mas talvez porque vozes têm dito para você que você não tem capacidade de ser melhor, que você não vai conseguir realizar o seu sonho, que você não é capaz de sair deste lugar que você está. E que lugar é esse, Gislaine? Você está menosprezando o lugar que eu estou? Não. De um lugar de impossibilidade, de capacidade, de um lugar de luto, de um lugar de perda, de um lugar de um lugar onde você não consegue gerar mais, de um lugar onde você não consegue ver vida. O Senhor tem vida para você, o Senhor tem uma história linda para caminhar. Ele quer pegar na sua mão, ele quer te levantar. Talvez você esteja como aquela mulher que passou anos da sua vida, foi tirada do seu convívio com a sua família, a mulher do fluxo de sangue. Ela foi retirada por algo, por uma dor que fazia ela derramar vida, derramar sangue. E ela ficou 12 anos afastada, talvez dos filhos, do marido, do esposo, num lugar separado, mas ela decidiu se levantar. Foi uma decisão que ela tomou. Ela decidiu se levantar e dizer: eu vou ao encontro daquele que pode mudar a minha vida. Talvez você está aí me ouvindo nessa mesma situação, falando: eu não tenho mais forças, eu não sei como eu vou sair deste lugar, porque eu estou isolada, eu não tenho condições de ser a mulher que talvez você admire no Instagram, na internet, e você fica paralisada. Mas hoje o Senhor está falando: se essa decisão partir da sua fé, da sua vida, hoje da maneira que você está sangrando, doente, talvez desprezada, e você se levantar, o Senhor Jesus está passando. E ele usou este podcast para ser a voz, para dizer: eu estou passando aí. Se levante, se coloque de pé. Essa decisão é sua, não é dele. Ela se levantou, se colocou em pé e ela foi ao encontro. E mesmo com o coração partido, mesmo enferma, mesmo derramando a vida, ela foi e tocou apenas na orla das vestes de Cristo. E dele saiu a virtude. E a vida daquela mulher foi transformada. O mesmo Cristo quer fazer contigo. Tome uma decisão. Chega de olhar para o teu cenário. Chega de dizer que você não pode. O Senhor não trabalha com as tuas perspectivas. E a bênção dele não é sobre quem você é sobre quem ele é. É por isso que ele falou que você pode, que você vai gerar vida, que você vai se levantar, que você vai realizar os seus sonhos. Mas essa decisão hoje só vai depender de você. Se você se colocar de pé, o resto é com ele. Se coloque de pé, toque nas orlas dos vestidos dele, seja curado e receba uma vida nova. Receba tudo aquilo que ele tem para você, está disponível ainda. A palavra de Deus, ela é viva e ele diz que nós faríamos obras ainda maiores e nós somos continuistas e acreditamos que aquele que fez lá atrás continua fazendo hoje. Hoje ele não está passando na cidade daquela mulher. Hoje ele está usando esse podcast para te dizer: ei, eu tô passando. E se você crer e se levantar, sua vida vai ser mudada em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos para o nosso bate-bola. Gente de Deus, que forte que tá aqui hoje. Que delícia. Aquilo que vier primeiro no teu coração. Tá. Deus para você é? Pai. A presença dele é? Tudo. Uma palavra que define a sua estação. Maturidade. O maior presente que Deus já te deu. Vida. Uma palavra que toda mulher precisa ouvir. Toda mulher precisa ouvir. Ah, meu Deus. Uma palavra. O que vier no teu coração. Gere. Uau. Um atributo de Deus que mais ministra o teu coração. Onisciência, é uma só, né? Onipresença. Uma palavra para uma mulher que está cansada. Se levante. Não vou, apesar, né, de ser cansada, é praticamente o que eu ministrei aqui, né? A mulher estava lá mais cansada que ela, 12 anos jorrando sangue. Ela precisou se levantar. Se levante. Quando você pensa em amadurecimento espiritual, qual a primeira palavra que vem para você?
Cópia de Cristo. Cópia de Cristo. Gi, muito obrigada pela tua presença. Amém. Foi Ai, muito meu bom, Deus, glória a Deus. foi muito bom mesmo, glória a Deus, meu Amém. Deus do céu, não queria que acabasse nunca, porque o que eu Muito aprendi aqui gostoso, hoje, né? né, é muito gostoso, gente, foi, nossa, foi muito bom mesmo. Muito obrigada pela tua Amém. presença, pela tua Amém. entrega, pelo teu servir, percebe-se o quanto que você tem um coração de servir, assim, muito gostoso, muito gentil presença, Amém. o ambiente ficou muito, muito gostoso Glória a aqui. Deus, eu que agradeço, Mirtz. Foi maravilhoso. Ai, foi uma honra Amém. receber você aqui com tanta profundidade, meu Glória a Deus do Deus. Aí, ó, céu. viu? Agora vamos relaxar, né? Você viu? A gente tava nervoso. Ai, muito Deus é maravilhoso, obrigada. amém. Amém. Muito obrigada. E para você que esteve conosco até aqui, eu quero agradecer a tua presença e quero aproveitar e te fazer um convite para você compartilhar com suas amigas esse episódio aqui. E também, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva nesse canal. Quero mandar um beijo no teu coração e até o próximo episódio.